Sabe a vergonha? A gente logo pensa, sei lá, numa coisa grande, né? Um erro em público, um mico daqueles. Mas e aquela outra vergonha? Aquela bem mais comum, mais quietinha, que aparece nos pequenos momentos do dia a dia. Pois é, vamos dar uma olhada nisso mais de perto. Tudo começa assim, de um jeito quase imperceptível. Um pensamento que vem na cabeça, mas ele fica ali, preso na garganta. E isso continua com aquela faísca, sabe? Aquela ideia criativa, ou uma opinião que é genuína, mas por algum motivo a gente decide que é melhor não ver a luz do dia. E no fim, acaba se manifestando naquela habilidade que fica escondida. São essas pequenas retrações que, pouquinho a pouquinho, vão moldando a versão de nós que o mundo vê. É exatamente esse o ponto. A gente não está falando aqui de passar uma vergonha monumental, mas sim de um sentimento bem mais sutil. É aquela hesitação antes de mostrar que gostou muito de algo simples, ou o medo de fazer uma pergunta que possa parecer boba. É um recuo pequeno, quase invisível para quem está de fora, mas que tem um impacto enorme por dentro. Tá, mas por que isso acontece, afinal? A psicologia dá uma pista bem interessante sobre esse conflito que, no fundo, todo mundo vive. Todos nós criamos o que se chama de persona. Pensa nela como uma máscara social, uma ferramenta que ajuda a gente a interagir, a ser mais previsível e a manter as coisas em harmonia. É parte do jogo social. E aqui é que a coisa fica interessante. A vergonha surge bem nesse ponto de encontro, nesse choque entre as nossas partes mais genuínas, a espontaneidade, a vulnerabilidade e as expectativas dessa nossa persona social. É exatamente essa pergunta que fica ecoando na cabeça. Bem na hora que um impulso autêntico quer sair, a mente já entra em modo de avaliação, calculando o risco. É quando alguém quer dar uma gargalhada e se segura, ou quer mostrar um afeto e hesita. Então, um ponto fundamental é que a vergonha não é, por si só, uma vilã. Ela tem uma função: proteger, evitar o julgamento, manter a harmonia. O problema é quando essa proteção vira regra, quando ela é excessiva e constante. E quando essa proteção se torna constante, o custo é bem alto. Começa a limitar a própria expressão de quem a gente é. E essa frase, ela resume perfeitamente a consequência. De tanto se conter, de tanto se podar, a pessoa acaba vivendo num espaço muito menor do que poderia. Uma versão editada de si mesma. Mas aí vem uma ideia que pode trazer um certo alívio. Se a gente observar com um pouco mais de atenção, vai perceber que ninguém está sozinho nisso. Quase todo mundo ao nosso redor carrega as suas próprias inseguranças, as suas próprias hesitações. Agora, vamos tentar virar essa chave. E se aquelas coisas que nos causam vergonha não forem, na verdade, fraquezas? E se a espontaneidade, a curiosidade, a emoção, a vulnerabilidade, e se tudo isso for, na verdade, os sinais mais claros da nossa humanidade? Partes autênticas que trazem verdade para as nossas vidas. Amadurecer talvez não seja sobre eliminar a vergonha, mas sim sobre mudar a nossa relação com ela. E essa transformação acontece em gestos pequenos, como esses aqui. Tentar falar com um pouco mais de honestidade, compartilhar uma opinião que parece simples, ou admitir que não sabe de algo. E então, perceber que no fim, nada de terrível acontece. E isso nos leva a uma reflexão final sobre o espaço que a gente se dá para simplesmente ser. Vai ver que o medo do julgamento, o medo da rejeição que a gente sente, é uma projeção nossa bem mais severa do que a realidade. Talvez o mundo esteja um pouco mais preparado para a nossa versão completa do que a gente imagina. E com isso, fica aqui uma pergunta. O que será que está aí, guardado por esse mecanismo de proteção que talvez pudesse florescer, se recebesse só um pouquinho mais de espaço para existir?